Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu vou transformar essa caixa plástica que estava quebrada e também vou transformar esse balde que também estava quebrado. E os dois estavam prontinhos para ir para o lixo, mas eu transformei e agora eles vão ser super úteis aqui em casa. Para essa ideia, eu vou transformar essa caixa, é uma caixa organizadora, que já estava quebrada e já estava pronta para ir para o lixo. E vou recortar esta parte de cima da caixa. Para isso, eu vou colocar uma fita crepe para delimitar aonde eu vou cortar. E para cortar, eu vou usar esse ferro de solda. O ferro de solda, conforme você coloca ele na energia e aperta, ele aquece e você consegue derreter o plástico e assim fica mais fácil de cortar esse plástico. Mas você também consegue fazer com estilete, só que cuidado, se você for criança, peça sempre ajuda de um adulto. E a caixa cortada ficou assim, ficou apenas umas partes aqui ainda quebradas, mas isso não vai atrapalhar aqui o que eu vou fazer. O próximo passo é lixar toda essa caixa. Primeiro, para tirar essas ruguinhas e essas lascas que ficaram aqui na parte de cima. E segundo, vai tirar todo o brilho do plástico, porque eu vou usar a cola quente aqui nesse plástico, e quando nós lixamos um plástico, a cola quente acaba aderindo melhor. E agora eu vou começar a decorar essa caixa. E vou começar pela essa parte de cima aqui para fazer o acabamento. E aqui eu vou colocar um tecido de juta, mas é claro que você pode substituir por qualquer tecido que você tiver aí na sua casa. E vou passar em volta da caixa toda. E para a parte externa eu vou usar essa corda de sisal que é de 6 milímetros. E essa corda é lá da Sisal Sul. E aí é só você colar a corda de sisal na caixa. Mas para você conseguir um trabalho eficiente, você precisa passar a cola, colocar a corda imediatamente e ficar segurando um pouco, porque a corda ela é pesada e ela acaba se soltando e aí não dá tempo da cola fazer o efeito, esfriar corretamente e ela acaba se soltando. Então aqui você tem que ter paciência mesmo. E eu vou contornar esse desenho também, principalmente nesta parte é que eu tenho que passar a cola e segurar muito bem a corda, porque senão ela vai se soltar. E agora aqui, ó, está faltando 3 dedos mais ou menos para terminar de preencher com a corda. Mas antes de fazer até embaixo, eu vou fazer o fundo, que vai ficar mais fácil. Vamos só tirar essa etiqueta aqui, que é melhor, né? A etiqueta já está até amarela de tão velha que é essa caixa. E o fundo eu vou usar o tecido de juta, mas você pode usar qualquer tecido que tiver aí na sua casa. E eu vou colar com a cola quente. E essa sobra do tecido eu vou colar para a lateral da caixa. E para dar certo aqui nessa parte da caixa, eu preciso fazer um corte aqui no tecido de juta para conseguir colar e fazer bem certinho. E depois que eu colar todo esse tecido para a lateral da caixa, eu vou voltar a passar a corda de sisal em volta da caixa, até chegar aqui no final mesmo da caixa. E aqui com a corda de sisal toda passada em volta da caixa. Agora vou fazer o interior. E vou usar esse tecido. E recortei um pedaço assim, ó, sobrando um pouquinho na parte de cima. E vou recortar um retângulo, só que um pouco menor do que o tamanho da caixa. Como o meu tecido desfia muito, eu vou fazer aqui uma bainha nesse retângulo antes de colar a lateral aqui do meu saquinho. E aqui eu estou fazendo tudo com cola quente, mas você pode fazer com cola pano ou pode costurar. E agora é só colocar aqui na caixa. A parte do lado avesso do saco vai ficar para dentro da caixa, vai ficar desse jeito como estou mostrando. E aí é só você arrumar o tecido. Peguei um pedaço de papelão e fiz a medida aqui da boca aqui da minha caixa, para fazer uma tampa. E vou encapar com o mesmo tecido que eu usei para fazer o interior. E esse tecido que sobrou eu vou colar para o papelão. E aqui eu vou usar a cola quente, porque vai facilitar muito mais e vai ficar muito mais bonito, porque eu consigo esticar o tecido e não vai ficar aquelas ruguinhas.
nessa outra parte eu também vou colar um tecido. E como esse tecido desfia muito, eu vou aplicar um pouquinho de cola branca diluída em água. E vou passar só nas laterais, aonde eu vou recortar depois para fazer o formato da tampa. E para não correr o risco de ficar manchado, eu vou secar no secador, porque seca muito mais rápido. E também não corre o risco de ficar manchado. E aqui com a cola seca eu vou colocar a tampa por cima desse tecido e vou contornar com uma canetinha. E agora é só recortar por cima dessa linha. É só colar agora no interior da tampa. E aqui eu vou usar a cola branca. E eu vou fazer um puxador. Para isso recortei um pedaço da corda e vou colar assim nas duas pontas. E essa alcinha eu vou colar aqui no meio da tampa. E para segurar melhor essa alça e dar um acabamento, eu vou passar um pouquinho dessa corda de sisal em volta da alça. Cortei a corda de sisal e fiz o acabamento com a cola quente. E passei a corda de sisal em volta da tampa. E pronto, já tenho um novo organizador aqui para decorar a minha casa. Agora é só colocar o que quiser aqui dentro e colocar a tampa. E você pode usar, por exemplo, assim no chão para guardar brinquedos, por exemplo, ou pode guardar toalhinhas ou coisas da cozinha. Dá para guardar várias coisas aqui dentro. Ou pode colocar no armário, fazendo parte da sua decoração e um organizador ao mesmo tempo. Olha que graça que ficou aqui nesse meu armário aqui, como uma decoração e também como um organizador aqui. E é claro que no lugar da corda você pode usar, por exemplo, fio de malha, pode usar outro tipo de corda. O tecido você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Então dá para fazer várias coisas para reaproveitar uma caixa que iria para o lixo e agora eu tenho aqui um novo organizador aqui na minha casa. Eu vou usar este balde, que ele está praticamente novo, ele apenas quebrou aqui nesta parte aqui e já não dava para usar. E você pode utilizar qualquer tipo de balde que você tenha em casa. Se você for usar para colocar comida, higienize bastante o balde e deixe bem desinfetado. Comecei fazendo uma marcação de 10 centímetros e vou recortar bem nesta linha. Dividi assim o balde no meio e vou usar esta parte de baixo. Essa parte de cima eu ainda vou deixar guardada para uma próxima ideia. Se alguém tiver alguma ideia do que já vai deixando aqui nos comentários, que quem sabe eu num próximo vídeo não faça a sua ideia. E vou encapar com esse tecido. E esse tecido tem que ter o tamanho do balde e aqui a largura ela tem que pegar na parte de baixo do balde e aqui na parte de dentro também. E fui colando com a cola quente, que deu super certo. Mas você pode também utilizar cola universal e cola instantânea. Fui colando assim em volta, fazendo algumas preguinhas para ficar o mais lisinho possível. Recortei 2 círculos no papelão, um para colocar na parte de dentro e o outro na parte de baixo. E também encapei esses 2 círculos com o mesmo tecido. E aí é só colar com a cola quente. E se você já está gostando, já vai deixando aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui, é só clicar aí nesse botãozinho vermelho, clicar no sininho de notificações, que assim você fica sabendo de tudo que eu coloco por aqui. A ideia aqui é fazer um cestinho de pão. Por isso eu vou fazer outro saquinho de tecido para depois, se eu quiser tirar, eu consigo tirar para lavar e limpar. Para isso eu recortei um círculo do tamanho do fundo do balde e recortei outro tecido do tamanho da lateral do balde, deixando sobrar mais ou menos uns 4 dedos. Dobrei o tecido e vou costurar bem nesta parte. Aqui você pode colar, pode costurar à máquina ou costurar na mão, como eu estou fazendo. O problema de colar é que se depois você vai lavar, a cola pode se soltar. Por isso que eu decidi costurar. E aqui, se você for fazer na mão, como eu estou fazendo, é só dar pontos bem pequenininhos que dá super certo. O próximo passo é costurar esse círculo aqui nessa parte. Como a parte de baixo é menor do que a parte de cima, não dá para fazer o saquinho retinho, então eu fui fazendo preguinhas.
E aqui eu já tenho o saquinho todo costurado com as preguinhas e agora é só colocar esse saquinho dentro do futuro cestinho de pão. O próximo passo é dar aquela incrementada que vocês adoram. Esse tecido que sobrou aqui na parte de fora, eu decidi dobrar para dentro para ter um acabamento melhor. E para decorar eu vou usar este bordado inglês. E fiz umas preguinhas, dando uma distância de um dedo. Primeiro alfinetei essas preguinhas e depois eu costurei. E aqui eu também costurei na mão, mas você pode passar a máquina. Fazendo assim, essas preguinhas vai ficar assim bem uniforme. E agora eu vou costurar aqui na parte do saquinho. Primeiro eu vou descobrir qual é o lado certo e o lado avesso. O lado certo, que é esse aqui, ele vai ficar para baixo. E eu vou costurar do lado avesso do saquinho. Costurando assim, quando você colocar o saquinho dentro do pote, ao virar, ele vai ficar assim do lado certinho. E costurei com pontinhos pequenininhos, bem delicados, e o saquinho ficou assim. E agora é só colocar aqui na parte de dentro do ex-balde, que agora é uma cestinha de pão. E para esconder a linha que ficou aqui da costura, é só você colocar uma rendinha. E olha que graça que ficou, é bem fácil de fazer e bem simples. E assim você já vai ter uma cestinha de pão fofíssima, chiquérrima aí na sua casa. E o legal é que depois que você usar com a cestinha de pão, é só tirar essa parte de cima, tirar as migalhas e até pode lavar. E se você não quiser usar para o pão, você pode usar para suas coisinhas. Imagina só uma cestinha dessa aqui lá num quarto de um bebê. Gente, deve ficar muito fofo, não é? Com as coisinhas aqui dentro, fraldas, shampoo, cremes. Iria ficar a coisinha mais linda do mundo. E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa ideia, compartilhe com as suas amigas. Eu tenho certeza que elas vão gostar. E se você é novo por aqui e também gostou do meu conteúdo, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!